Fala galera, beleza? Estamos aqui depois de uma reviravolta do último episódio, que se chamou Eu Desisti, e eu gostei muito que foi o episódio que mais eu recebi feedback, que mais as pessoas comentaram e vieram falar comigo, e que gerou um resultado, e isso só significa uma coisa, que a gente está no caminho certo, e eu estou feliz por estar aqui no quinto episódio, onde o assunto é bem inusitado, que a gente vai falar sobre imortalidade e vai ser muito legal o conteúdo, as coisas que vai acontecer aqui hoje. Então vamos lá para o nosso Trello da vida. Acho que vocês já estão até se familiarizando com ele. Vai ser por lá que o episódio vai ser guiado hoje novamente. Então, o primeiro tópico aqui, o primeiro assunto que a gente vai falar hoje é imortalidade, como manter os meus projetos vivos. Então, a gente aprendeu na semana passada que toda situação ela é reversível, que a desistência é uma escolha e que toda situação ela é possível você fazer uma reviravolta sobre ela. E uma pergunta, né, que eu escrevi aqui hoje. Como manter o milhão do reino sempre vivo? E existe um padrão, um caminho para você nunca permitir que os seus projetos morram na sua vida, seja ele qual for. E é isso que a gente vai aprender hoje. Então, alguma coisa assim que deixa as coisas vivas, né? Eu anotei aqui, inovação e pessoas. São dois elementos que mantêm algo vivo. Outro exemplo, aula presencial. Outro exemplo, igreja, times ou equipes, líderes e nutricionista, por exemplo. E o que que tem a ver essas coisas? As pessoas, elas são movidas de vida, certo? Elas têm uma vida e elas se movimentam através dela. E quando você está numa aula presencial, por exemplo, você se conecta com pessoas, acontecem experiências e aquilo gera um combustível suficiente para você ir na próxima aula, por exemplo. A igreja é a mesma coisa, né? As pessoas se encontram, acontecem experiências e elas voltam e levam novas pessoas, por exemplo. Nos times e equipes, as mesmas coisas. A gente está assistindo aí e convivendo com as Olimpíadas. E é bonito de ver os times, as equipes se motivando, os técnicos se motivando, motivando os seus, os seus atletas. E você vê ali muitos exemplos de liderança, onde é dado muito estímulo, é dado muita energia para as pessoas, são repassado, né, muita energia. E um exemplo, por exemplo, de um nutricionista, uma pessoa ali que te conecta com uma situação, com uma verdade e te faz comer bem, coisa que muita gente não conseguia fazer antes de ter um nutricionista na sua vida. E é sobre isso que a gente vai se aprofundar e falar mais um pouco, mas vamos para a palavra e a gente vai aprender um pouco mais de como manter os nossos projetos vivos. Então, na palavra de hoje, o primeiro texto fala o seguinte: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Saiba que para o projeto que você quer trilhar, seja de casamento, seja de empresa, seja de uma profissão, seja de uma vaga de emprego que você quer conquistar, existe alguém, Deus já criou alguém para te auxiliar e te corresponder. Olha que interessante isso. Muita gente usa esse texto para falar sobre casamento, mas não. Deus já criou alguém que te apoia no seu projeto. E a gente vai ver mais adiante. Então, uma dica para o primeiro versículo é uma frase, né? Nunca fique sozinho. Essa é uma maneira de você trazer imortalidade para o seu projeto.
O segundo texto fala o seguinte, né? Aqui está falando de Jesus. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Uma coisa que você precisa para realizar um grande projeto na sua vida é uma fonte inesgotável. Né? Uma das minhas fontes, a minha principal fonte é Jesus, que até mesmo Deus precisou dele para fazer todas as coisas, né? Assim é como a própria palavra diz. Então, tudo que eu me proponho a fazer, enquanto eu coloco Jesus, aquilo cria uma imortalidade. No terceiro texto fala o seguinte: E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Gênesis 11:6. E fala o seguinte, olha só o que Deus fala, né? Eu vou até ler novamente aqui. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Olha que coisa interessante. Um povo se conectou e um povo falava a mesma língua, tinha o mesmo coração. E o Deus, né, o próprio Deus, falou que, em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Então, se você quer ter um sucesso, é inevitável, você precisa atrair um povo para o seu projeto, que fale a mesma língua que você. E aí é impossível que você não alcance o sucesso. Olha que poderoso, isso é o próprio Deus falando, né? E uma terceira frase para esse versículo é o seguinte: estamos aqui para conquistar o mundo. É possível, né, que você conquiste o mundo através do seu projeto. É possível. E é isso que eu tenho aqui para compartilhar da palavra hoje. Então vamos para o próximo. Aplicando imortalidade aos seus sonhos. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês uma linha do tempo sobre o milhão do reino. Então o que eu quero aqui, tem uma série de informações aqui, né? Mas eu quero que vocês pensem aqui. Existem dois tipos de crescimento ou de caminho. Existe um caminho de orgânico e um caminho imortal. E eu vou falar aqui sobre os 6 primeiros meses do case do Milhão do Rei. Então, olha só o que aconteceu aqui, né? Em janeiro, um faturamento de 3.500. Aí, em fevereiro, por exemplo, foi aquela situação de acontecer diversos imprevistos, do desistir. Aí, em março, veio um pouco de recuperação. Em abril, ficou um pouco melhor. Aí, em maio, caiu. Em junho, caiu um pouco mais ainda o faturamento. Então, o que eu quero dizer a respeito desses 6 meses? Esses 6 meses aqui, que está representado pela linha azul, que vocês podem ver aqui no gráfico, ele é um crescimento ali, ele é um tipo de vida, um caminho, onde eu não estava fazendo mais nada além de trabalhar. É assim que geralmente os funcionários correspondem numa empresa. Eles são contratados para fazer aquilo, e aí eles fazem aquilo, fazem a mesma coisa, e mais da mesma coisa, e mais da mesma coisa, e passam os meses e eles continuam com o mesmo salário, continuam com a mesma recompensa, e esse caminho ele é muito perigoso, porque quanto mais tempo você passa no mesmo estado, né, mais é criado e gerado um desespero, né, porque você cresce naturalmente, você envelhece naturalmente, você adquire experiências naturalmente, e passa o tempo, a sua vontade, a sua ambição muda. E aquela situação, ela acaba não servindo mais para você. Então, o homem, para ele sobreviver,
ele precisa de vida, ele precisa de inovação, ele precisa de uma movimentação. É assim que a palavra de Deus, por exemplo, ela se mantém viva até hoje. Por quê? Porque ela se renova. Se a palavra fosse a mesma há 2000 anos atrás, provavelmente ela não chegaria até aqui. Mas o fato dela se renovar, dela mudar o tempo inteiro, né? Ela é sempre atual, ela é sempre para hoje, ela é sempre para agora, ela se mantém viva, né? Porque ela se reinscreve e se atualiza de acordo com cada um que está lendo, e isso é poderoso, né? Eu sempre estou lendo, estou aprendendo, e tem horas que eu leio assim um livro ou um capítulo que eu já li, eu falo, meu Deus, isso não estava aqui. Isso foi escrito para mim hoje, e essa sensação é normal, porque você está consumindo algo que se renova constantemente. E, porém, quando não acontece isso, a tendência é cair, ou a tendência é ficar no natural, e você fica à deriva de uma condição externa, de acontecer alguma tragédia, alguma prova que te derrube ou que te empurre para a desistência. E é assim que muitas empresas quebraram na pandemia. Eu não sei se você ouviu falar, mas muita gente ficou rico com o Covid. E quem ficou rico com o Covid? Não foram as pessoas que estavam fazendo a mesma coisa e continuaram fazendo a mesma coisa. Foram as pessoas que se reinventaram. Essas enriqueceram e muito. E o que é interessante, o Covid está passando e continuam enriquecendo as pessoas que continuam inovando. E é sobre isso que eu quero falar no segundo semestre do Milhão do Reino. Então, a gente tem aqui julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, o que eu quero te mostrar aqui? Um caminho de imortalidade para qualquer negócio. Então, no Milhão do Reino, o último estágio que eu comentei foi o seguinte: entramos no iFood. Porém, com todo esse faturamento aqui, quando eu juntei, por exemplo, R$ 3.300, é um salário mínimo para empregar uma pessoa durante 3 meses. E foi uma meta que eu falei, meu, quando eu juntar esse dinheiro, eu coloco mais uma pessoa para impulsionar o meu negócio. Então, além de ingressar no iFood, eu incluí uma pessoa, ou seja, eu conectei alguém ao meu projeto de sucesso. E no segundo mês, após essas mudanças, eu fui lá e coloquei o RAP. Então, isso foi lá e aconteceu o quê? Aumentou o meu faturamento. Por quê? Eu não só conectei mais funcionários, mas através dessas pessoas eu criei mais visibilidade, eu apareci para mais pessoas conheceram o Milhão do Reino, mais pessoas compraram a ideia e mais imortalidade o meu projeto ganhou. E aí, no outro mês seguinte, eu continuei ampliando a minha visão e conectei o Uber Eats. Isso me conectou a mais pessoas. E no terceiro mês seguinte de inovação, eu já consegui conectar 3 pessoas. E não tinha mais uma ferramenta atraente para eu me conectar. No quarto mês, eu fui para a panfletagem, para mostrar para o bairro, para a região que eu estava, em Santo André, que o Milhão do Reino está presente, está à sua porta, e você pode ser um cliente meu. Então, o que tem a ver essas 4 aqui mudanças, né, de mudanças não, inclusão de plataformas ou métodos? Elas me permitiram me conectar a mais pessoas. Então, eu aumentei o meu faturamento, eu poupei as minhas reservas e eu pude incluir mais pessoas para trabalhar comigo. Porém, eu comentei com vocês que o plano é que o Milhão do Reino chegue ao Brasil inteiro, ao mundo inteiro. E como é que eu faço isso? Né? Replicando o meu trabalho. Então, todas as pessoas que eu gosto de colocar para trabalhar comigo, eu não gosto de contratar pessoas para exercer uma função. Eu gosto de contratar pessoas para que elas cresçam junto comigo. Então, a primeira pessoa que começou a trabalhar comigo, ela viu um crescimento, ela viu um potencial, ela viu algo sobrenatural, quando ela só queria me ajudar, e o que ela viu que era possível
né, alcançar o mundo com o milhão do reino. E ela se conectou a esse propósito, e esse propósito passou a ser parte do propósito dela. E aí ela se destacou, ela foi a primeira a me ajudar e a primeira a, a sonhar comigo completamente. E essa pessoa, ela estava pronta para quê? Para replicar o meu trabalho, porque ela tinha o meu coração. E foi assim que Jesus fez com os discípulos. Quando os discípulos começaram a ter o mesmo coração de Jesus, eles começaram a replicar o trabalho dele. E é assim que o evangelho está vivo até hoje. Por mais tem muita gente que não é crente, que não acredita em Deus, que está assistindo esses episódios, mas você não precisa focar na religião, na igreja, na palavra, mas foca no mecanismo, né? A palavra de Deus, ela é pregada até hoje porque pessoas tiveram o seu coração ganho. Se você quer que o seu projeto seja imortal, você precisa ganhar o coração das pessoas com ele. E quando eu ganhei o coração de um, rapidamente eu estabeleci uma meta. Quando uma unidade do milhão do reino começar a faturar 10 mil reais, eu vou multiplicar. E foi assim que aconteceu. No mês de novembro, a meta é o quê? Abrir uma unidade de São Caetano, que não tinha um motivo específico, porque o meu público ele está em todo lugar, mas era onde a pessoa morava. Então ela já conhecia a região e não só expandimos para São Caetano, mas começamos a trabalhar a rede social também. Então São Caetano começou a faturar e automaticamente o faturamento ele já estava aqui, por exemplo, 4 vezes maior do que quando eu comecei, ou 5, 6 vezes maior do que o faturamento de alguns meses. E quando a gente chegar em 20 mil, a gente vai abrir mais uma unidade. Quando chegar em 30 mil, mais uma unidade. E vai ser assim que eu vou formando pessoas, ganhando corações e multiplicando o meu negócio. Então, essa estrutura, ela está longe de se preocupar com o imprevisto, com o tempo, com a economia, com o governo. Eu não estou apegado às circunstâncias externas, mas eu estou investindo no meu trabalho, no coração das pessoas, nas pessoas e na multiplicação do meu projeto. Então, com esses elementos, qualquer projeto ele fica imortalizado, né? Quando você aplica essa imortalidade para ele. Então, conecte pessoas, né? Busque uma fonte inesgotável e replique o seu trabalho, e o seu trabalho nunca vai morrer. Beleza? Então, esse aqui foi um pouquinho do que eu quis mostrar para vocês hoje, do que dá para fazer, e lembrando que todas essas coisas aqui não se limite assim, não se limite a pensar somente nesse ambiente de comida, mas como é que você aplica inovação, ferramenta, pessoas ao seu projeto. Essa é a ideia da aula de hoje, tá bom? Então, para encerrar, eu vou pegar aqui uma parte de testemunhos. Então, uma das pessoas que eu quero falar aqui hoje é da Natália. Ela começou a dar início ao seu projeto de sucesso, e olha só que beleza. Ela lançou, né, a sua primeira blusa da sua marca de roupa, chamada Verdadeiro Caminho, e ela começou a produzir, ela já produziu essa primeira peça, e já está comercializando. Então, olha que legal. Foi feito aqui toda uma arte, um trabalho de divulgação, e já está bombando, pelo que eu sei, ela já está com pedido, já está fazendo encomenda. Tem o Instagram, que foi criado aqui, ó. Inclusive tem o telefone, você pode mandar um zap para ela ou falar com ela pelo Instagram do Verdadeiro Caminho.shop e procurar saber o que que ela está fazendo, como ela está fazendo, qual é a experiência, pedir uma ajuda, não sei, ou comprar, né, uma roupa da marca dela. E ela deixou lá o seu contato aí para quem tiver a fim de bater um papo. Beleza? Então esse aqui
foi foi o quinto episódio de hoje. É muito importante que vocês comentem, falem com a gente. Tem o grupo na observação da descrição do vídeo, o grupo do WhatsApp, tem meu contato lá na listagem. Mandem os seus testemunhos, falem com os líderes do Undertake, contem a história, contem o que vocês estão fazendo, contem as dificuldades e bloqueios que vocês estão tendo, que tudo isso ajuda a gente a montar o próximo episódio e o próximo vídeo, beleza? Então é um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê semana que vem. Até mais.